Boa noite. Sejam bem-vindos todos que aceitaram o convite. Queremos dar boas-vindas à nossa palestrante de hoje, Ana Célia. Seja bem-vinda. É com muito carinho que a gente recebe você, ok? Sabendo que os teus estudos, teu conhecimento serão muito necessários para todos nós, né? Nós somos todos amadores na arte da oratória. Tentamos, né? Alguns como professores, como eu, mas as técnicas muitas vezes, né? Quase sempre, elas acrescentam, né? Um tom bem diferenciado, né? Para a nossa fala. Então, isso realmente é muito importante, né? E tenho certeza que a tua contribuição será muito valiosa para todos nós, ok? Nós vamos ler primeiro uma página, tá? A gente sempre, né, faz uma preparação para poder o ambiente ficar mais favorável, né? Para a gente abrir mais nossos corações e podermos usufruir melhor, né? Então, desse livro, neste instante, de Emmanuel, né, por Chico Xavier, diretriz. Por dentro de nós, consciência em Deus. No lar, amor nas leis de Deus. No trabalho, servir com Deus. Na rua, seguir com Deus. Junto dos outros, lembrar-nos de Deus. E em tudo, pensar em Deus. Então, é uma diretriz para todos nós, né? Já que somos filhos desse Pai, que a gente não esqueça, né? De termos essa consciência, esse respeito, né? Às leis divinas, servindo sempre a Deus, né? Seguindo sempre Ele, lembrando dele, né? Em todos os nossos momentos. Em Deus é a gente viver, né? A nossa própria essência. Então, vamos agora nos aconchegar nesse momento a esse Deus amoroso e bom, Criador de tantas belezas que nos envolvem, rogando também a Jesus, esse irmão maior, para que neste momento, essa equipe de irmãos que regem todo esse trabalho que com amorosidade nós aqui construímos, possa estar a postos, nos envolvendo em vibrações amorosas, abrindo nossos corações para uma escuta mais sensível, para que assim as palavras da Ana Célia possam fazer sentido no nosso interior, nós que buscamos a cada dia darmos passos mais seguros em direção a uma vida mais saudável, mais feliz, mais amorosa. Então é com essa gratidão em nossos corações que envolvemos a Ana Célia por essa oportunidade que ela está nos oferecendo e que nós possamos estar aqui realmente presentes, deixando as nossas preocupações do dia, aquilo que ainda teríamos a fazer, para podermos beber desses ensinamentos, nessa fonte que sabemos que onde existe a paz, é ali que nós iremos sedentar a nossa sede de paz, de esperança, e nos colocarmos como aqueles que seguem realmente o propósito que Deus dá e Deus tem para cada um de nós. Gratidão, Jesus, e que a tua paz esteja em nossos corações. Que assim seja.
Boa noite. Então, estou muito feliz de estar aqui com vocês. A Eliane que me presenteou com essa oportunidade, obrigada. Me convidou, né, e depois eu conversei com a Andreia, que é muito dinâmica, animada, muito bom. Eu já tinha vindo aqui uma vez com uma amiga. E de alguma forma, essa amizade que foi construída me fez estar aqui hoje, né, porque os valores são essenciais e a amizade é um valor importante. Então a gente vai falar sobre oratória. Eu coloquei essa temática, porque basicamente eu trabalho com esse tema, que é a arte de convencer, mas hoje eu vou falar de dicas práticas. Então não vou falar basicamente da arte de convencer como um todo, porque tem uma aula só para isso, que é essa parte de você construir, né, toda a oratória, pensando em como você vai fazer o laço das imagens, né, para que as pessoas possam caminhar junto com você naquilo que você está trazendo, né. Mas a gente precisa trabalhar a parte mais, técnica também, porque como eu esqueço os nomes, né. Estava aqui falando Cristina, desculpa. Como a Cristina falou, né, a gente é amador. Todos nós somos, né, porque os amadores são os que amam. Nós amamos a sabedoria, amamos a verdade, amamos a Deus, e isso nos torna amadores, então a gente se lança. E vai lá fazer, mesmo que a gente não tenha todas as técnicas. E aí, em algum momento, a gente aprende as técnicas também, né. Eu sempre fui muito tímida quando era mais nova e, de alguma forma, peregrinei buscando muito, né. Encontrei uma escola de filosofia e ali desenvolvi talentos, forças. Descobri que eu era muito boa na oratória e fiz uma formação em São Paulo para ser professora. Eu também sou professora de filosofia, formada pela UFRJ, além de fazer parte dessa escola de filosofia, que é a Nova Acrópole, que a Eliane também conhece, e fiz formação de vários tipos de formação para oferecer, né. Eu formo educadores para serem treinadores em empresas, eu dou treinamento em empresa, atualmente eu estou dentro do Instituto Vital Brasil, na parte de recursos humanos. Também fiz pedagogia na UERJ, que também me ajuda muito nessa parte de educação. Eu sou muito voltada para a educação, né, carinho que eu faço isso. E as técnicas, elas são importantes para a gente poder construir e ter facilidade de desenvolver, porque aí a gente não trava em algum momento. E a oratória tem lá suas dificuldades, porque nós temos medo, né. Eu podia tirar esse casaco que tá dando calor. Obrigada. Então dizem que o segundo medo que a gente tem é o medo da morte. Pode deixar que eu passe, tem um negocinho aqui. O segundo medo que a gente tem, né, o primeiro é o da morte e depois é o de falar em público. Então tem gente que parece que vai morrer. Alguém aqui se identifica? Ou ou quer sair correndo daqui, né, porque tem que ir lá, alguém me chamou pra falar. E aí, quero falar rápido pra poder sair logo. Ou então antes, eu já sei que vão me chamar, já estou em pânico na cadeira, ou estou ali tensa, não precisa estar em pânico, né, mas fico um pouquinho nervosa. Então assim, isso tudo faz parte, é humano que a gente tenha tudo isso. Mas também é humano poder desenvolver esse potencial, porque é o ser humano que tem esse potencial de comunicação, de relacionamento. Quando a gente está falando com o público, a gente está se relacionando com as pessoas. E a gente não deve ter medo de se relacionar, porque isso é da natureza do ser humano, da natureza dos nossos valores humanos, né. Então se a gente conseguir desenvolver uma técnica para estar presente, porque essa é a chave, é estar presente. Quando você está presente, você está olhando para todos, você está vendo cada um, não fixa o olhar em ninguém, isso é uma técnica, mas você está presente. Isso é respiração também. Então a gente vai falar sobre essas partes que tá no corpo, que a gente pode usar como fundamento, como ferramenta
para que a gente possa ficar mais fluido na hora de falar em público, tá. E daí, a minha ideia é que a gente fale um pouco sobre essas técnicas e faça os exercícios. Obviamente, não vai dar para fazer todo mundo, mas os voluntários que quiserem, a gente exercita, tá bom? Se quiserem, tá, gente? Se não, a gente fica na parte teórica, mas a parte prática é essencial. Então, aqui só me apresentando, né, eu sou a Ana Célia Paixão, eu coloquei Ana Paixão, palestrante, educadora há mais de 10 anos. E o programa de hoje, basicamente, que eu construí, é a parte básica, que a gente começa quando a gente faz formação. A Eliane fez a formação de palestrante. Eu tenho o curso de oratória básico, que é mais para você fazer apresentações. A formação de palestrante é quando você quer se profissionalizar, então você aprende a também construir as palestras. Então tem toda uma ferramenta de construção. Não vou trabalhar isso hoje, é um outro curso que eu juntei na formação de palestrantes, que é o curso de técnicas de estudos e construção de conteúdo. E daí você pode construir vários tipos de conteúdos, inclusive apresentações no PowerPoint, para você poder fazer uma palestra, tá. Então a gente vai falar sobre a oratória, os gêneros da oratória e os aspectos éticos da oratória, porque a gente está falando sobre a arte de convencer, e a gente às vezes tem um preconceito com a palavra, né. Convencer, parece que você vai persuadir alguém, você vai manipular alguém, não é essa a ideia, né. A gente vai ver isso. E os aspectos técnicos da oratória, que é a parte realmente prática, desde como você prepara o ambiente, esse ambiente todo, né, que está bem preparado aqui, de acordo para que a gente possa seguir, ter espaço para fazer a apresentação e fluir, e também a parte técnica de consciência, porque se eu não tenho essa consciência presente, vou esquecer, vou ficar nervosa, vai pegar medo, que é normal, o medo está por aí, medo é uma energia telúrica que está na Terra. Eu sou professora de artes marciais, então às vezes vou falar uma linguagem, às vezes, marcial para vocês, mas que tem tudo a ver e eu explico na hora, tá. E a ideia é fazer o exercício prático também. Então, oratória basicamente é um conjunto de conhecimentos e experiências, isso é importante. Não adianta ler um livro sobre como falar bem, como se comunicar, isso não vai fazer você ser um orador. Às vezes uma pessoa que não leu nada de técnica, não leu foi lá e fez. Não é assim que às vezes a pessoa se desenvolve? É preciso experiência. Então tem que vencer a barreira que te impede, a questão que não te deixa ir. E isso tudo, esses conhecimentos e experiências constituem a arte da eloquência. E eloquência é você falar bem e ser compreendido. Então não adianta falar bem, complexo, saber de cor e salteado vários livros, né, seja técnico, seja filosófico, do direito, da medicina, o que seja. Tem muitos professores que não têm didática para dar uma boa apresentação, sabe tecnicamente muita coisa, decorou livros e livros, na hora de passar, não tem essa fluidez que é humana, para que a gente passe conhecimento, né. Então é importante ser compreendido. E aí tem vários gêneros, que vocês devem ter uma noção, né. Então, a gente tem a parte que a gente mais trabalha, que é acadêmica, né, no caso didático, quando é palestra, que é um formato. Então, os gêneros são formas. A forma vai mudar segundo o gênero. Então, você percebe que o político não quer dizer que a gente tenha hoje, tá? Mas o político, que é uma oratória com muitos conhecimentos que muitas vezes se perderam na história, é uma forma específica. Forense, que é do direito, esse ainda tem bastante, né, porque vem da Grécia e ficou muito, a gente percebe a forma, né. E o religioso também tem uma forma, que tem um sentimento, que vai um comover, que vai uma inspiração, é completamente diferente. No caso do acadêmico ou didático, que é para palestrante, que é para professor, para você fazer uma apresentação é o básico, tá. Depois se quiser
entrar nas outras vertentes, é mais específico, tá. Então só pra gente saber que tem. E os aspectos éticos, quando a oratória surge, claro que a oratória é algo humano, está sempre na história, em qualquer civilização, qualquer povo, isso vai estar presente, porque é uma forma de comunicar, de acessar o ser humano. E aí a gente vai muito lá na Grécia, na Roma antiga, que tinha uma formação desde a infância, porque isso era algo que fazia parte da educação do povo, tá. Então, esse Marco Túlio Cícero é a minha base, é a base da oratória em qualquer lugar, porque a oratória ciceroniana é a que ficou na história. As técnicas nem sempre estão ligadas a ele, tá. As técnicas são básicas para o ser humano se comunicar. Mas a formação de um orador, naquela época, tinha como base aspectos éticos. Então, ser um filósofo, no sentido de buscar a sabedoria, não um filósofo acadêmico, que às vezes a gente tem, assim, essa ideia de que filósofo é lá da faculdade. A filósofo não é o da faculdade, é o ser humano. O ser humano é busca, tem porquês, quer saber da sua existência, quer entender sobre Deus, quer entender sobre o mundo, o metafísico, o existencial, várias coisas. E isso num aspecto ético, porque a filosofia fala de ética, para que a gente tenha uma sociopolítica. Eu só posso me conectar com o outro se eu me conectar comigo. Se eu não me conecto comigo, se eu estou partido por dentro, se meu emocional quer uma coisa, meu mental quer outra, minha energia vai para outro lugar, há uma ruptura, né, da correria do dia a dia, do automatismo que a gente entra. E aí eu não consigo estar presente. Então é até difícil eu estar focado num pensamento para poder falar dele de uma forma coerente. Não quer dizer que sem valores a pessoa não consiga fazer isso, tá, porque tem técnica retórica, mas na formação do orador, na base que a gente tem, a ideia é que isso esteja dentro do processo da formação como ser humano, porque é uma capacidade humana ser um orador. A oratória não é retórica, a retórica é uma técnica. Então, às vezes, a gente confunde, né, que a retórica, às vezes, vai usar para fins que queira, né, não é essa a ideia da oratória. Então tem que ser um filósofo, um orador, ele foi um filósofo, um orador, um escritor, olha quanta coisa, né, advogado, político, naquela época era assim, tá gente, hoje em dia que a gente especialista, né, então eu sou professora, professora só, sou médico, médico. Naquela época o médico era astrônomo, era né, várias coisas. Ele viveu no ano 106 antes de Cristo e 43 antes de Cristo, quer dizer, olha quanto tempo e ele está aí como base, fundamento até hoje. E ele dizia que o orador, ele precisava ter virtudes, como filósofo, que é buscar a sabedoria, então não adianta eu vir aqui falar uma coisa que eu não busquei. Eu simplesmente acho. Eu acho. Então tem que ter um cuidado de preparar buscando fontes. Isso a própria academia ensina muito isso pra gente, né, a ideia das fontes. Então eu tenho que ter fontes, não posso tirar do nada da minha cabeça, porque eu acho, porque eu sinto, que eu penso, né. Também tem que ter isso, porque isso é parte reflexiva, isso é a parte de interpretação, e nós somos humanos, vamos fazer tudo isso. Mas antes eu preciso de uma árvore que já está construída para construir novas árvores. Então quando eu construo uma palestra, por exemplo, eu tenho que ter como base alguma coisa. Daí dessa base eu vou construir um pensamento próprio meu, e eu vou poder oferecer isso. Além disso, precisa ser poeta, porque precisa inspirar. Um bom orador, ele inspira, ele vem com causos, com histórias, ele sabe fazer narrativas, ele tem cartas nas mangas para poder criar imagens, porque tudo são imagens. Na nossa vida, a gente pode pensar, tudo isso são conceitos, né? Mas quando eu falo deles, eu crio imagens, cada um de uma forma diferente, mas a gente está criando imagens. O ser humano, ele sempre está trabalhando com imagens. A nossa mente contempla imagens. Dependendo das imagens que a gente contempla, mais facilidade a gente vai ter ou não para expressar o que a gente
pensa, o que a gente sente, né, e aquilo que a gente acredita. Então a gente tem que cuidar muito dessa ferramenta que é a mente, oferecendo alimentos próprios, que vão fazer com que ela se expanda e não densifique, porque tem pensamentos que densificam e pensamentos que expandem, né, vocês sabem bem tudo isso. Além de ser um poeta para inspirar, também ser um homem moral. Então, daquilo que eu falo, eu aplico. Não quer dizer que eu sou perfeito nisso, mas quer dizer que eu busco me aperfeiçoar. Isso é importante. A batalha de colocar em prática tem que estar presente, mas não quer dizer que a pessoa tem que ser perfeita naquilo, porque nós somos humanos, né, mas tem que estar buscando. E ator, a gente quer ser ator, que a gente tem que aprender a usar essa ferramenta que é a nossa personalidade. Essa é a parte técnica que a gente vai falar dela, né. Se eu não souber usar essa ferramenta, como eu vou expressar o que eu quero realmente passar, o conhecimento que eu adquiri? Às vezes eu passo um tempão produzindo algo, e construindo, estudando vários textos, só que na hora que eu vou falar, não sai nada, ou sei lá, fico perdido em um monte de pensamentos que não têm lógica, não têm coerência. Então é necessário aprender a lidar com a sua personalidade, para que ela cumpra o papel, né, de, te apoiar e não de te atrapalhar, que ela pode te atrapalhar, pode travar, tremer, começar a ter um monte de coisa, tique nervoso, essas coisas. Acontece. Então, ser um filósofo é autoconhecimento, autodomínio e consciência. Então, essa parte é muito importante. De ser um filósofo. Não é ler livros, a gente pensa, ser filósofo que vai ler Platão, vai ler Aristóteles, sei lá, não é nada disso. É uma natureza, isso é uma virtude, de quem busca aprender quando está diante de um pinheiro, de uma árvore, de uma natureza, de uma praia, ou do outro, que o outro, quando está ali diante da gente, conversando com a gente, é grandiosamente conhecimento. Tudo é conhecimento. Se eu tiver capacidade de ter um autodomínio e consciência do momento presente, eu posso aproveitar tudo na vida como algo muito rico, né. E isso é consciência, é uma autonomia nos atos. Eu não sou levado por condicionamentos. Quando eu estou aqui para me apresentar, quanto mais consciente eu estou, menos condicionamento, mais natural parece, porque mais natural é. Quando eu estou tenso, preocupado, não estou presente. Estou ansioso, com medo, não estou presente. Então acontecem coisas que tornam antinatural a sua apresentação. Você parece mais rígido, de repente você tem um tique nervoso com a mão, você não sabe o que fazer com ela, bota no bolso, prende, não consegue mais tirar do bolso. Acontece também. E ou então você passa uma forma impositiva, sem perceber que está fazendo isso, ou uma forma inerte, vai indo para trás, vai ficando com medo. Na arte marcial a gente fala muito que a gente perde a batalha quando a gente começa a recuar, porque já perdeu a guarda. Então, se você mesmo que você tenha tido alguma dificuldade aqui na frente, continuar firme, vertical, se colocando bem, vai vir alguma coisa que vai te ajudar, porque está tudo dentro da gente, né. Tem que manter essa perspectiva de quem é humano, que é a nossa dignidade. Quando a gente perde, a gente desiste, a gente vai para trás, a gente se recolhe, a gente vai perdendo capacidade de conexão com o outro, seja numa relação íntima de uma conversa, do dia a dia ou com o público, né. Então ter consciência daquilo que a gente está fazendo e perceber tudo, né. Na arte marcial a gente chama de caminhar do guerreiro, que é um olhar que vê tudo, mas porque a respiração está tranquila.
Então, as suas articulações estão desimpedidas e a sua mente está ativa. É uma polaridade, nós funcionamos por polaridade, porque tudo é dual na natureza. Se a mente está dispersa, o corpo está rígido, o corpo está distensionado, é porque a mente está ativa. Ativa no sentido de atenção ao que faz, e não de tensão, porque está preocupado. Atenção. A atenção expande a capacidade de percepção do que está acontecendo e você fica tranquilo. A gente vai exercitar isso, tá? Mas o primeiro é o espaço. Começa tudo com o espaço que você vai utilizar para se apresentar. Tem que ter muito cuidado, porque você tem que estar num espaço que você consiga se mover. Vocês percebem que eu me movo de vez em quando? E vocês vão perceber isso em várias pessoas que vão fazer uma apresentação e que vão manter uma tranquilidade na apresentação. Por quê? É uma forma humana poder liberar energia. Quando a gente se move, libera energia. Se fica parado muito tempo, você pode travar com medo. O medo, ele sobe pelos pés, né. Vocês já sentiram medo na rua, assim, alguma coisa? Normalmente as pernas ficam bambas primeiro, depois da dor de barriga. Mas nós temos centros no corpo de energia. O medo é uma energia também, então que penetra pelos pés, que tá na natureza, porque é natural o medo, é bom também, só que a gente tem que dominar, não deixar tomar conta, senão vira um pânico. E o pânico na oratória vai gaguejar, vai tremer, vai esquecer o que tem para falar, vai falar besteira, vai ficar com tique nervoso, ou vícios de linguagem, né, aquele monte de coisa que a gente faz, né. Então a gente precisa ter um domínio desse medo. Ele é natural, ele é aliado, é bom, mas ele tem que ter o lugar dele, não pode subir. Então imagina, você está numa rua, ficou com medo de alguma situação, sobe um medo, você sente algo, né, e a perna fica bamba, você fica meio fraco, começa a tremer, o coração palpita, pode até desmaiar, porque nós temos vários centros até chegar aqui. Demora, né, nem sempre acontece isso, mas o coração ficar batendo forte acontece. Então a gente precisa ter esse espaço, aqui tá maravilhoso, espaço muito bom. E o orador, ele é um elemento central, no sentido de que o contato com ele é importante, não é central porque ele é importante, ele é mega, nada disso. Isso é importante não trabalhar nesse aspecto, né, da vaidade. Mas central no sentido de que é ele que vai fazer a conexão humana, então ele precisa estar num lugar onde todos possam se sentir contemplados pela sua atenção. Numa palestra, a gente não se vira para trás, não perde o contato visual, está sempre conectado com as pessoas, então isso é importante. Então o espaço tem que estar organizado. Por isso é importante conhecer antecipadamente, se você puder, senão você confia que tudo vai dar certo também com as pessoas, né, boas, que já têm experiência. Também tem a questão da movimentação e o posicionamento, como eu falei. O orador é elemento central e tem que ter liberdade de movimentação, então isso é importante. Não quer dizer que você vai conseguir isso, né. Já dei palestra em universidades, né, lotadas, em que você fica num canto, projetor no chão, indo para cima, e você não pode passar, tem que ficar preso aqui com o púlpito. E aí o que você vai fazer? Você vai mover os pés. É importante liberar a tensão. De vez em quando você muda, ó, só isso. Você está sentado, mesma coisa, move os pés, de vez em quando. Isso, gente, é no início, depois que você fica experiente, isso acontece naturalmente e às vezes você não precisa, porque você já está fluindo com a energia, tá. Os recursos têm que estar de forma inteligente, então isso aqui é importante, um passador, né, que aí você fica bem livre,
mas nem sempre tem, aí pede ajuda alguém, que vai passar pra você. Agora a técnica. Parte técnica importante é a postura. Então a gente tá vendo aqui uma postura básica, é a base, não quer dizer que você vai ficar assim, mas é a base. Então a base são as mãos dominadas no diafragma para cima, nunca para baixo. Mão solta, você chegou aqui, já tá com a mão aqui. Você nunca tá com a mão aqui. Salvo depois experiente, né, sempre experiente, você pode tudo, porque você vai estar percebendo o que você tá fazendo. Mas no início, você tem que ter um domínio, porque as mãos são as primeiras a se perder. Começa a ficar solta aqui, daqui a pouco ela tá fazendo coisa que você não sabe por que que ela tá fazendo. Vai para o bolso, fica presa, vai para trás e fica segurando a parede, sei lá, acontecem coisas. Ou você se apoia e fica perdido no apoio. Então, assim, falta consciência. Quando a mão fica aqui, consciência, porque a respiração tá junto. A postura tem respiração, a postura da mão e também os pés, que são alinhados com o ombro. Começa assim, os pés alinhados com o ombro, as mãos de microfone. Quando você tá de microfone, você tem uma mão para fazer isso, né, tem muito jeito. Mas aí é como se você tivesse com as 2, porque você já tá fluindo. Mas o básico, né, sem o microfone, para você começar, as mãos aqui. E a postura da mão, como ele tá fazendo, uma mão em cima da outra sem apertar a mão, nada de apertar a mão, porque você fica com ele presa, o medo entra, acabou, porque quando o medo entra, enrijece as articulações, você não consegue mais tirar, você fica preso ali. Aí você fica um tempão assim, fica esquisito, você fica tenso, não flui. Gestos são importantes, a gente vai ver o gesto. Então a postura inicial é essa, para que os gestos venham. Sem os gestos também fica esquisito, né, pra ficar parado com a mão uma em cima da outra. Só para começar no lugar onde você começa a ter consciência do que está acontecendo ao seu redor e com você, que está acontecendo dentro também, tá. Respiração profunda. Já viram um bebê dormindo? É essa. É a que a gente perde essa naturalidade. Quando se faz canto, quando se faz alguns exercícios físicos, a gente aprende, reaprende a respirar. Então a respiração correta é enche a barriga e solta, só que não assim, natural. E você tem que estar o tempo todo inspirando enquanto está falando, expirando enquanto está falando, de uma forma rítmica, tá. Mas você não pode perder o contato com a sua respiração. A atenção mental, a respiração, exerce um poder de concentração. Faz com que você perceba o que está acontecendo e você saiba tudo que está na sala, tudo, até o que o outro de repente está sentindo, se você tiver alguma percepção interna, obviamente, né. A postura é determinante, tá. Ela não é legal e importante, né, determinante. Então a primeira coisa é, chegou aqui, postura. Foi apresentar alguma coisa, primeiro postura. Depois você pode soltar, mas postura primeiro, para você falar para o seu corpo e para sua mente que quem está vertical é você. Não está relaxado, dormindo por dentro, está acordado. E o orador nunca se apoia em ninguém na plateia, não se apoia em auxiliares, apresentação, microfone, nada. Ele se apoia dentro, porque ele tem tudo dentro. Ele estudou, né, obviamente. Senão ele não ia ou então ele já tem aquele conhecimento, carrega com ele. Tem coisa que a gente já carrega, então a gente vai falar super bem, mas não se apoia em ninguém. Olha para todo mundo na plateia sempre, mas não fixa o olhar. Se você faz isso, você constrange, daqui a pouco você também está constrangido. Então, muito cuidado. Então essa é de pé, sentado, sempre com as mãos em cima de uma mesa, se a gente tiver uma mesa, tá.
As mãos têm que estar visíveis, mãos escondidas debaixo da mesa passam uma ideia estranha, como se alguma coisa estivesse errada, tá. Então vocês vão perceber, o pessoal que faz apresentação de jornal, normalmente é essa postura. Salvo hoje a informalidade está louca, de vez em quando a gente vê cada coisa. Aqui ele está mostrando o data show, né, o projetor lá. Ele não vira de costas totalmente. Olha, o público está aqui, ele virou de lado para o público, como eu estou fazendo aqui. Em nenhum momento eu faço isso. Eu estou fazendo só para mostrar que está errado, tá? Mas não pode. Por quê? Porque a conexão com o outro se perde. É rápido, gente. Nossa atenção, ela é assim, ó. Ela vai, de repente vai para uma constante e cai. Natural. Então a gente tem que estar sempre em contato com as pessoas para ir puxando dentro de uma relação humana, né, que é importante. Aqui uma mesa, vamos imaginar, temos uma mesa, podemos encostar nela, fica bom, não fica? Se a mesa você tocar com os dedos, sim. Se ela ficar muito baixa, você tiver que fazer assim, se curvar, não, porque vai ficar estranho e você vai ficar com dor depois. Pode colocar cotovelo na mesa, não é etiqueta para jantar e almoçar, tá bom? Que às vezes a gente fica com essa dúvida: "Posso?". Só tem que estar com as mãos relaxadas, nunca travando os dedos. Tem que estar com uma em cima da outra. Olha como eles estão bem. Tranquilos, tem que estar tranquilos, né. Erro de postura, mão na cintura, passa arrogância. Então, você não fica assim: "Olha gente, eu vou falar pra vocês sobre um conhecimento muito importante", olha que esquisito. Totalmente. Mão no bolso. Evitem, não façam isso. Tudo bem, quando você já é experiente, você bota a mão no bolso, tira, tá tudo certo. Mas pode ser que aconteça de você travar com a mão lá dentro do bolso e não tirar mais, fica, estranho. Parece que um descaso, né, se você ficar o tempo todo com a mão no bolso. Ah, se encostar na parede, descaso total. Acontece isso com algum professor na faculdade. Tá cansado. Mas a gente orador não, você tem 40 minutos lá pra fazer início, meio, fim dentro de um conteúdo que a pessoa carrega toda uma vida, é vivo, a pessoa tem que carregar a vida. Por isso é convencer. Ó, se abaixou demais, vai dar um bico de papagaio nela, não vai dar certo. Vai sair dali travada, muito tempo falando naquela postura. A pessoa tem mania de botar o dedo na frente da boca, porque tem timidez, não façam isso. Se você estiver respirando corretamente, com a mão na postura, com a postura certinha, você não vai fazer nada disso, porque isso é automatismo, né. Você vai estar percebendo tudo que você está fazendo e vai fazer tudo corretamente. Também. Mão na cintura, segurando pasta. Segurar pasta é proibido? Não, né, mas no início, evitem qualquer folhinha. Se o medo entra, da folhinha tremendo, então bota a folhinha num lugar e olha pra ela, ó. Passa muito mais naturalidade que você tá ali seguindo ali um roteiro ou uma apresentação em PowerPoint, mais natural. Obviamente a gente não pode ficar preso a um PowerPoint, tem que estar tudo dentro da gente. E de repente, um mapa mental ou um fichamento ali pra você ter uma noção do passo a passo, porque às vezes é grande, conteúdo grande assim, né, precisa, senão você se perde também, esquece alguma coisa. Junto com a postura, que é aquele início da postura, tem a expressão corporal, que são os gestos. Então não é ficar na postura e ficar ali rígido, né. Você começou com a postura e aí os braços, o corpo, tá natural, fluindo, como até uma dança, mas não tá dançando. Tá bem natural e harmônico. E essa expressão vai dar forma visível às palavras, complementando, enfatizando ou suavizando. Então, por exemplo, ele tá ali, né, de repente você tá falando de um assunto muito duro, duro no sentido de impacto, e aí você harmoniza o gesto, consegue passar melhor. Às vezes você precisa
ser mais enfático. Então você vai colocar um gesto mais firme, então tudo vai depender do que você vai passar na imagem que você está construindo. Então por isso a consciência é importante, com consciência a gente faz tudo isso, tá. Gestos com as mãos não devem ultrapassar o olhar e nem ficar aqui, ó, presa que nem o tiranossauro rex. Nem assim. Fica esquisito, né. Então você percebe que o lugar natural que os nossos braços se desenvolvem, né, para que a gente possa passar com fluidez, vai até o olhar, ponta do dedo passa no olhar. Do diafragma para cima sempre, não aqui embaixo. Senão não vai nem subir a mão. Não sei se vocês já perceberam isso, às vezes você começa assim e fica falando. Então, vou falar com vocês isso, tal, e a mão não sai dali, de repente ela começa a ter um nervoso, porque é natural que a gente queira se expressar, expandir, abrir o peito. Então, o peito tem que estar aberto, com coragem. Primeiro abre o peito, que aí a coragem vem, né. Então sempre do diafragma até a altura dos olhos. Então, técnica, tá, gente? Então, assim, vocês estão vendo que tem várias técnicas, eu vou relembrar na hora que a gente for fazer o exercício, tá? Nada de repetir movimentos. Por exemplo, cabelo cai no rosto, tira cabelo cai, tira cabelo, horrível, começa a ficar automático, você se perde, você fica no automatismo. E o fica estranho para o outro, porque não é natural. Então, bota uma presilha. Resolva qualquer coisa que possa fazer com que você tenha movimentos repetitivos demais. Canetas. Segura a caneta, fecha a caneta, abre a caneta, faz clique, clique na caneta. Tira a caneta, deixa ela lá longe. Usa quando precisa, bota no lugar. Sempre usando estratégias com você mesmo. Você tem que se conhecer, se perceber e se observar. Aqui, o caso dos objetos. Usar sempre que precisar. Eu preferia não ter microfone nem nada, mas temos que nos adaptar aos objetos, mas não podemos fazer movimentos estranhos, que fiquem natural. E nada em excesso, tá? Só os quando a gente já tem experiência, aí você pode fazer tudo completamente diferente disso que eu falei, porque você já vai estar consciente do que está fazendo. E o olhar faz parte da técnica. Então a gente falou postura, gestos, finalizando com olhar. O olhar é olhar para todo mundo. Numa plateia pequena, você vai olhar cada um. Até lá atrás, porque todos têm que sentir que estão fazendo parte. Se você tem uma plateia muito grande, tipo, já dei palestra 500 pessoas, você tem que fazer blocos. Blocos do fundo são 2, do meio e os blocos da frente. E passar o olhar em todos os blocos, nunca esquecer ninguém. Você começa a ficar virado para cá, que acontece muito, o professor faz isso, aquele bloco começa a falar um monte. Por quê? Foi esquecido. Já está perturbando sua aula, sua palestra. Por quê? Porque esqueceu-se dele. Então, se dispersa. A gente tem que estar sempre numa conexão. Isso é uma conexão interna, muito com a respiração e com a capacidade de presença, tá. Então o olhar ele é importantíssimo, ele define com a voz e todos os aspectos da expressão corporal, a nossa comunicação com o público. Olhar diretamente para o público. Então, às vezes, você tem timidez, né. Aí o pessoal tem uma lenda, que é só olhar para o fundo. Vamos desmistificar a lenda. Essa lenda é para teatro, né. Quando você faz teatro, você é um personagem, você não é a pessoa que está se relacionando diretamente. Quando eu sou um personagem, eu posso olhar para o fundo, não tem problema. Agora aqui não, aqui você é você. E você está se relacionando com as pessoas, então tem que olhar para as pessoas. E isso faz conexão. Então, se você olhar, vai te dar mais tranquilidade. Você vai ver que é realmente é a técnica que acalma. Você olhar para as pessoas depois de se preparar. Nunca olhar antes. Se você está aprendendo, se prepara,
com a respiração, você pode até se preparar antes, com uma respiração tranquila, enquanto está sentado ou se preparando, 1 hora antes, começar já a respirar tranquilo, fazer toda uma preparação mental de estar presente. E aí olha para as pessoas na hora que você for falar. Se prepara, e aí olha para todo mundo e começa a falar. Então essa é praticamente a técnica inicial que a gente faz no curso de oratória, tá. E quando a gente tem uma audiência grande, eu falei, a gente divide em blocos, né, setores, e passeia o olhar, como aqui, sendo que aqui diz o percentual de assimilação. Mesmo que você olhe para todos os blocos, a assimilação ela é diferente devido ao lugar que a pessoa está. Obviamente, quem está lá no fundo assimila menos, né, quem gosta de ficar no fundo não aqui, que aqui é muito pequeno o espaço, assim, em relação a 500 pessoas, que você tem que fazer blocos. Aqui eu consigo olhar para todo mundo, né. Pode ser que se tivesse cheio, né, eu tivesse que fazer um pouco dessa coisa dos setores, mas não tá precisando tanto. Então dá para me relacionar mais. Mas aqui no caso, olha só, apinhado, então ali, alguém tá perdendo alguma coisa, né. Mas não por você, você tem que fazer o seu melhor, oferecer o melhor. O lugar às vezes vai também dar uma dinâmica. Os auxiliares, né, que são os recursos físicos, eles são auxiliares. Se não tem, não tem problema. Imagina os grandes oradores em Roma. Tinha microfone? Não. Tinha passador? Nada disso. Tinha o quê? Capacidade humana. É só isso que a gente precisa. Eu tenho tudo isso, não tenho essa capacidade transformada, construída, não vai fazer conexão, não vai gerar interesse, não vai passar a mensagem e gerar imagens construtivas com início, meio e fim, tudo organizado, com lógica, tá. Então não ter muletas com isso. Não tem, tudo bem, não tem microfone. Uma vez eu estava dando palestra na Estácio, lá de Nova Iguaçu, 500 pessoas, que lá é enorme o auditório. E aí o microfone parou. E aí, eu fazer o quê? Eu sou baixo, né. Então eu tive que e aí você tem que aprender a modular, né, o que você está falando. Obviamente, não vai ter desgaste com a respiração correta. Mas se você estiver respirando errado, mas como a gente tem microfone, não é necessário, ok. Mas a gente tem que aprender, isso faz parte também da técnica, né. A gente demora muito tempo nisso, tem exercício, mas tudo isso está dentro do curso, não dá pra gente trabalhar tudo, tá. Mas faz parte. E o treinamento, sempre. Qualquer oportunidade, a partir de agora, vocês têm as técnicas básicas, que com elas já dá para fazer um show de oratória. Se a gente exercitar, obviamente, tá. Então vai ter o aniversário de 80 anos da minha tia. Me ofereço para fazer uma bela apresentação para ela. Tem um espaço ali, posso declamar uma poesia? Posso declamar uma poesia. Quero dar uma palavra. Subo ao palco, uma pequena frase e uma reflexão sobre ela. Tudo isso é oportunidade e a gente tem que gerar ela, pra gente poder exercitar, né, fazer a técnica, ok? É isso que a gente vai fazer agora. Bom? Então, qual é o exercício? Você pode fazer no espelho, não precisa ser na audiência, tá, gente? Você pode começar fazendo no espelho ou vídeo, se filmar, tá? Não precisa ser, né, começar se apresentando pra alguém. Você pode fazer com uma pessoa que você tenha segurança, né, pra falar assim: "Você pode me assistir fazendo minha técnica aqui de oratória?". Você pega um tema e vai lá e começa a falar com a pessoa. Claro, escolha a dedo, não vai ser alguém que vai te botar lá pra baixo, obviamente. Então, boas pessoas que podem te incentivar, mas pra você treinar, você não tá querendo ser perfeito ali, você tá treinando, né. E a vida é um eterno treinamento, sempre. Se a gente não se oportunizar, a gente não melhora em nada, né. Tudo que a gente quis, que a gente fez, que hoje a gente tá bem, que a gente flui naturalmente,
É porque a gente foi lá e, né, se desafiou, tá. Então o que que a gente vai fazer? A gente vai fazer o exercício com quem? Oi, meu amor. Sim, tá com medo, nervoso, às vezes acontece. É fazer a postura. Só a postura vai resolver isso, porque a respiração vai te deixar presente. Então, o que a gente vai treinar agora é a postura pra gente poder perceber, tá. Quem quiser, tá bom, gente? Então, preciso de voluntários corajosos que venham aqui pra fazer o exercício comigo, por favor. Ah, isso. Eu imagino. A Natália tá, mas deixa ela se concentrar mais. Vem, André. Tá. Então, agora a gente vai fazer o seguinte, eu vou conduzir e ela vai fazer, tá. Primeira coisa é mãos, coloque a mão na postura, isso. Como é que é? Eu vou tirar o microfone, gente. Consegui fazer isso. Não, ele não entendi. Posicionar, tá. Aqui embaixo. Ou em cima do outro, tá. E uma coisa é a respiração. Eu vou botar melhor aqui. Olha pra aqui. Vai andar um pouquinho pra quando você sentir que você tá bem mais tranquila, você vai se apresentar. Você vai dizer o seu nome, o que você faz aqui, a gente vai ficar tranquila. E qual é o seu não falei isso com a sua mente, tá? Se concentra. Você está desconcentrado quando você fala com você mesmo. Isso, quando você fala com você mesmo, você vai se apresentar. Nome, nome André. Nome Andréia. Agora eu posso ser. Eu estou. Calma aí, esse não é para ninguém, faz porque isso é uma construção. Você constrói internamente. Aí foi. Meu nome é Andréia, eu sou voluntária de par, estou aqui como uma grande servidora, muito feliz de ver o salão cheio de amigos e de pessoas dispostas a trabalharem pelo Cristo, que a gente sabe que é o que a gente vem verdadeiramente fazer aqui. E eu estou muito feliz, espero que todos continuem depois, porque esses são muito. Eu espero poder contar com todos, porque foi tudo preparado com muito carinho por uma equipe. Hoje não estão todos aqui. E eu espero que a gente em breve tenha vários palestrantes da casa, vários exportando para fora, pessoas dispostas a levarem a palavra de Jesus. Esse é o meu verdadeiro desejo para todos nós aqui, porque dizem que o ouvido está mais, a boca que fala está mais próxima do ouvido que precisa ouvir.
Então, quando a gente estuda para apresentar alguma coisa, na verdade, os maiores beneficiários somos nós, e a gente sabe disso. Então, que a gente possa cada vez mais estudar e sempre ver. Olha que maravilhoso. Mais alguém, voluntário, por favor? Oi? É alguém que tem medo, é isso que eu preciso agora. Quem tem medo de falar em público, gente, aproveita a oportunidade. Gente, vocês estão entre amigos. Ninguém aqui vai julgar vocês. Que isso, gente? Que horror! Não aguentei agora. Ó, vamos escolher aqui um voluntário, tá? Aquela querida ali que está sorridente, bonita, cabelo lindo, ainda não. Quem aqui pode ir? Gente, vamos, coragem. Não é nada demais, não vai doer. Ó, você já apresentou. Vamos, gente. Vai, gente, coragem. Pode ir lá, Lucas. Ah, tá. Obrigada, cavalheiro. Respire. Olha, gente, é importante a gente entender que a oratória é algo humano. Então, é preciso vencer batalhas internas para que a gente possa se tornar cada vez mais um ser humano melhor. Quando eu consigo me comunicar, eu me liberto de amarras. E essas amarras, né, estão densificando a nossa vida. Então, é algo importante a gente, né, se colocar, somos amigos, aqui ninguém vai julgar ninguém, tá. Então, vou conduzir também, tá. Boa noite, meus amigos, minhas amigas. É muito bom estar aprendendo muito com a Ana aqui, né? É sobre, né? É, vocês já me conhecem, eu cheguei no dia bater com o tempo, de ontem mesmo. Para os meus filhos, estou frequentando mais os sábados de manhã, com os meus filhos de evangelização, e foi até por conta disso que eu fui para as palestras e também para esse pouco. E pensando um pouco o que a Ana falou sobre o propósito desse planeta, dessa encarnação, eu gosto muito disso aqui. Eu sinto bem isso.
Então, eu gosto também desse papel, assim, em falar, em cuidar, não só com as pessoas, mas também com as crianças, assim, eu tenho meus filhos, e eu tento abarcar também outras crianças quando tenho oportunidade. Então, poucas vezes, poucas situações eu me sinto, quando tenho oportunidade de me preparar um pouquinho mais, eu me sinto bem, assim, me sinto tranquilo, assim, no início, um pouco tenso, mas depois a gente vai se soltando. Então, eu acho que, de alguma forma, o meu propósito dessa encarnação também conto com a ajuda de vocês nessa missão. Muito obrigado pela oportunidade. Eu não sei se vocês repararam, eu reparei, né? Que em algum momento ele começou a falar daquilo que ele ama. E aí, o que aconteceu? Ele se soltou. Então, é muito importante isso, né? A gente conseguir que a nossa mente vá para um lugar que nos dá segurança. Então, isso são técnicas para que a gente possa estar presente. Quando a gente está no início, é natural a tensão. Então, assim, não se cobrem que fique tenso, ainda mais assim nas primeiras vezes que você vai falar, ou no início da fala, que depois a tensão vai indo embora se você começa a se concentrar e faz a técnica corretamente. Então, é importante a respiração, é importante dar um tempo para se concentrar, para você entrar dentro de você. O único lugar seguro que existe é esse lugar dentro de você. Não está lá fora. Não está com ninguém lá fora. Está com você. É a sua conexão com Deus. E a nossa conexão com Deus é o talento humano, é a habilidade humana de se relacionar. Ok? Não vou mais chamar ninguém, gente, fiquem tranquilos, acabou. Agora eu ia. Ah, poxa. Vamos, então? Não, deixa para depois. Tem uma próxima a gente faz, né? É importante fazer. Vem, Karen, vamos? Não, então deixa, Karen. Não vamos mexer nesse vespeiro. Esse vespeiro que está todo mundo. Não se preocupem, faz parte. Mas sempre que vocês sentirem que tem algo travando vocês, se lancem. Isso é importante, tá? Hoje não é momento, não é curso, é uma palestra. Eu que quis, exagerei um pouquinho. Mas tudo bem. Eu acho importante para a gente ver como que algo simples faz toda a diferença. Óbvio que aqui a gente não está trabalhando aspectos abrangentes, tem muito mais técnica, tem mais passos do que esses, para se construir uma consciência presente que fique num contínuo da vida. Não é só aqui. Isso é para qualquer lugar, né? Qualquer ambiente que a gente esteja. Eliane fez o curso, tem vídeos para provar. Eu provo. Foi acompanhar o João. Ele foi meu aluno de filosofia. E aí ele resolveu fazer o curso de formação de palestrante, porque ele quer dar palestra em empresa, já está com um projeto lindo, que eu estou acompanhando e ajudando ele, para ele realmente fazer esse trabalho nas empresas. E aí ela foi também, que foi uma surpresa, uma grata surpresa, ansiosíssima, parecia parecia que não ia acontecer, não é, Eliane? Intensa, querendo até desistir, porque ele estava tranquilo, agora ela queria morrer. Tinha que fazer mapa mental, porque tinha que fazer uma palestra, né, a mente dela fluindo milhões. Vocês conhecem ela, né? A mente fluindo milhões. E aí, nossa, eu trabalhei. Não, eu trabalhei, né, eu pontuava, feedback, volta aqui, a presença, faz o mapa mental, o exercício que não fez em casa, faz agora, e foi tudo bem, no final tem um vídeo para mostrar, né, o antes e depois, que a gente faz uma apresentação inicial, sem técnica para a pessoa poder depois ver como que melhora, e depois com a palestra, no dia da palestra, é muito legal. É.
Não foi nada, a palestra tá ótima, porque estava mais consciente. No início tinha bastante vício de linguagem, depois foi melhorando. Uhum. Sim, não é muleta. Muleta é se você fixar em alguém, tá. A interação com a plateia não é nem técnica, é natural. Ah, conversar, perguntas. Não, você pode fazer a palestra sem isso e interagir só com olhar e com gestos, e nisso você está conversando com os outros, raciocinando junto, só que ele não está falando, você que está falando. Pode fazer isso. Deixar as perguntas para o final. Eu indico, quando você está começando, definir no início. Ó, vou deixar as perguntas 10 minutos no final, mas deixa, que as pessoas querem interagir. Se você combinar, tem que cumprir. Eu não tenho problema, pode perguntar vários momentos, que você tem que dosar tempo quando a pessoa pergunta, que às vezes você tem um tempo para cumprir, aí você tem que voltar. Pode falar. É. Uhum. Não, você vai constranger ela em algum momento, se você exagerar. Pode ser que não aconteça, mas pode acontecer, né, porque você fica muito tempo ali, aí a pessoa começa a perceber que tá tudo em cima dela, toda a sua atenção vai para ela, você jogou em cima de alguém sua atenção. Não faça isso. Dilua a sua atenção, como na arte marcial, quando a gente recebe um golpe, se você fica com raiva, se você tem medo, se você tem qualquer reação, reatividade, vai doer muito e vai ficar roxo. Mas se você conseguir diluir isso, absorver o impacto, nem fica roxo, tá. Então, também na oratória, a gente tem uma parte do curso que é sobre argumentação e contra-argumentação, porque vai acontecer isso às vezes. E isso é bom, instigante, você aprende, né, uma conversa a lidar com prós e contras. De repente tem alguém na sua palestra que vem com uma pergunta capciosa, estranha, que você não sabe responder. E você tem que conseguir fazer esse movimento tranquilo. Às vezes pode acontecer de alguém vir brigar com você, como na vida. Se você aprender a fazer isso, isso não é para ficar fazendo aqui, é para a vida. Então, se alguém vem e te ataca, você tem que saber fazer uma digressão, que é acalmar os ânimos, e nem numa plateia. Se tem alguém que acha que sabe mais que você por algum motivo, em algum não nesse ambiente, tá, gente, eu tenho certeza que não irá acontecer, mas tem ambiente, sei lá, foi chamado para dar uma palestra numa faculdade, ou em algum outro ambiente técnico, e tem uma pessoa lá que, de repente, nem por mal, mas é o jeito dela de sempre ir contra, e vai lá e te captura, porque você se deixa levar pelo medo, pela insegurança. Então, se você estiver seguro, estiver com a postura correta, preparou, sabe do que você está falando, você vai saber sair da situação e, de repente, pedir para de repente, ver esse tema no final, né, eu vou continuar aqui o que eu trouxe, e aí a gente vê no final, depois conversa. Ok, foi embora. Fez o seu desvio. É isso. Você nunca bate de frente com ninguém, porque isso vai contra você. As pessoas perdem totalmente a confiança em você. Então você tem que estar bem com todo mundo e sempre humano, não perder uma se ficar com medo, a gente perde a humanidade, meio animal reativo. Um orador não pode, deixa o outro quer reagir, o outro quer briga, é ele faria, você não precisa. Você pode estar bem tranquilo, você preparou, né. E é isso. Perguntas mais basicamente essa parte, inicial, fala que aham, sim, sim. Sim, sim, é.